cantarei a bondade. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom, irmãos. Você pode dar um abraço aí, cumprimentar 2 ou 3 irmãos, dizer que ele é bem-vindo. Fala para ele, fala para ela, você é bem-vindo. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Sai do seu lugar. Cumprimente seus irmãos amados. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, Ele é bom. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, gente. Como é bom estar aqui junto com vocês, cultuando e adorando o nosso único e soberano Deus. Louvado seja o Senhor. Quero pedir para vocês abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos seguir a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar com a leitura. Versículo 13 ao 18. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar aqui a leitura na nossa tela. Diz assim o texto: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Só até aí, gente. Vamos orar juntos, para que Deus nos ajude com a explicação e o entendimento? Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo nos auxilie com a pregação, com a exposição da sua palavra,
Sabemos que ela é poderosa para salvar a nossa alma, para iluminar os nossos caminhos, para nos trazer vida, educação na justiça, correção. Mas sabemos, Pai, que precisamos do Espírito Santo nos fazendo entender, compreender e aplicar em nossas vidas. Por isso nós pedimos ao Senhor para nos ajudar nesse momento, diante da sua palavra, cultuando e adorando o Senhor. E tudo que pedimos, pedimos para a glória e louvor do teu santo nome, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, igreja? Irmãos amados, nós sabemos, pelo estudo que a gente vem fazendo na carta, que o autor, o apóstolo Paulo, que fundou essa igreja na cidade de Tessalônica, e que por aproximadamente um mês depois de fundar essa igreja, pregando todos os sábados na sinagoga, lá em Tessalônica, uma igreja nasceu lá, só que Paulo foi enviado ou retirado de Tessalônica pelos próprios irmãos da igreja, que se converteram ao cristianismo. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, registra o começo da igreja lá, e a Bíblia diz que muitos creram, mas muitos não creram, Alguns judeus não creram e com raiva e invejosos começaram a perseguir Paulo. A perseguição era forte. Os próprios irmãos resolveram retirar Paulo de Tessalônica e enviar Paulo um pouco mais para frente, Bereia, em seguida para Atenas. Paulo, então, querendo saber notícia dos irmãos, enviou Timóteo de volta a Tessalônica, para que soubessem notícias da igreja, porque a igreja nasceu e, por causa da grande perseguição no início, aproximadamente 30 dias, Paulo é retirado da cidade e os irmãos ficaram, como vai ser aqui? E muita coisa, ainda sem saber exatamente como seria, Timóteo vai lá e traz notícias para Paulo. Baseado nas informações que Timóteo traz para Paulo, a gente tem visto que Paulo se alegrou muito com a igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica tinha recebido a palavra e andava em fé, em amor, e firmeza, de uma esperança muito firme. Paulo ficou feliz com o que ouviu da parte de Timóteo, que foi enviado lá para saber notícia dessa igreja. Mas, irmãos, Timóteo também trouxe notícias de deficiências. Paulo diz assim, olha, eu gostaria muito de vê-los para reparar a deficiência da vossa fé. Claro, 30 dias Paulo não teve como instruir em tudo essa igreja, Por mais que Paulo tenha instruído, ela precisava continuar sendo instruída e crescer, continuar crescendo. Essa é uma questão que Paulo registra aqui, que eles deveriam estar sempre buscando esse crescimento, essa constância, essa permanência na fé. E esse assunto aqui que a gente vai tratar hoje é um assunto que eles questionaram. Olha, pergunta a Paulo como que funciona os irmãos que estão morrendo. Você chegou e pregou para a gente que a gente tem vida eterna, que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu e ressuscitou, nós cremos nisso, mas ocorre aqui que tem alguns irmãos que morreram. Como será isso? A gente está vivo, Jesus vai voltar, quando vai voltar? Eram perguntas, entendeu? Assuntos que a igreja de Tessalônica questiona, pergunta para Timóteo, Timóteo passa para Paulo e Paulo escreve para eles, então, esclarecendo esses assuntos, para reparar algumas faltas de conhecimento dos tessalonicenses da igreja. E o assunto aqui do texto de hoje é esse. Me fala sobre os que estão morrendo. Nós, os vivos, nós precederemos a eles?
nós levamos vantagem com respeito aos que morreram em Cristo? Esse é o questionamento. Então, assim, é um assunto muito importante para a gente ter contato e conhecer o assunto. Tá? Por que é importante? Eu vou dizer para você. Primeiro, porque ele tira de você a tristeza. Nada mais é tão forte quanto o medo da morte para gerar tristeza, entendeu? Eles estavam tristes por causa desse assunto. E Paulo vai tratar esse assunto, dizendo assim para eles, ainda no versículo 13. Olha, ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Você vai observar que a primeira orientação que Paulo dá acerca desse assunto, das pessoas que estão morrendo, Paulo, ao esclarecer o assunto, Paulo diz assim: o primeiro ponto é que você não seja ignorante, que vocês conheçam o assunto, que vocês saibam como funciona. E por que Paulo diz isso, gente? Diz isso porque se o crente não sabe acerca desse assunto, sobre o morrer, ele vai ser triste, inclusive dizendo assim, como os demais que não têm esperança. E aqui a gente observa Paulo separando um povo que tem esperança e um povo que não tem esperança. Então ele começa tratando sobre não ser ignorante, não se entristecer por não ter esperança, como os demais. Ou seja, Paulo deixa claro que há um grupo de pessoas que não tem esperança e por não ter esperança, eles vivem entristecidos. Se você já foi em velório de crente e de descrente, de pessoas que creem e pessoas que não creem na vida eterna, você vê a diferença. Um velório, uma morte, onde tem fé em Jesus, é uma tranquilidade, é um sossego, entendeu? Se a turma é madura na fé, não tem desespero, entendeu? Por quê? Porque eles estão entristecidos porque não tem esperança. Então, o primeiro versículo que Paulo trata aí com a gente, o versículo 13, eu queria que você percebesse essas três palavras. Não ser ignorante, para não se entristecer por não ter esperança. E Paulo, o que é que Paulo está dizendo? Não, vocês têm esperança. E Paulo vai esclarecer a situação de quem morre em Cristo. E também quem morre sem Cristo. Por isso que é importante ter Cristo, viver com Cristo. Veja aí, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Vírgula. Dormir, aqui na Bíblia, irmãos, é o uso do eufemismo. Entendeu? Ele está aliviando a informação. Vocês lembram quando Jesus Cristo entrava na casa de pessoas que tinham morrido? E ele dizia, ela não morreu, ela está dormindo. Como a filha de Jairo, por exemplo. Ela estava morta, mas ele disse, ela está dormindo. É o eufemismo. Ela estava morta de fato. Ele sabia. Os servos de Jairo sabiam e deu essa informação. Mas é uma linguagem para nos dizer que a pessoa está dormindo e que ela vai acordar. Entendeu? Está dormindo, porque quem dorme, acorda. Não esqueça, Paulo está respondendo uma dúvida dos Tessalonicenses, que provavelmente muitos de nós
possamos ter essa dúvida. Pastor, mas para onde eu vou? O que vai acontecer comigo se eu morrer? Essa era a dúvida deles. Paulo disse assim, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês não conheçam o assunto. Gente, não esqueça, Jesus Cristo disse assim, Mateus 22, 29, ele disse assim, errais não conhecendo as Escrituras. É do desejo de Deus, Paulo disse a Timóteo, que o seu povo chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou tratando a questão de que como Paulo começa a tratar o assunto, que é não ser ignorante. O que significa isso? Deus quer que você conheça o assunto. Veja o que Paulo está dizendo. Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Eu pergunto para você, o que vai acontecer com quem morre? É isso, não ser ignorante, tá? Então eu preciso conhecer. Deus deseja que você conheça, que você saiba. Inclusive a Bíblia diz que o que está escrito para que você saiba que tem a vida eterna. Está escrito para que eu e você saiba. Veja só. Para não vos entristecerdes. Se você não sabe, é lógico, irmãos. É lógico, você vai se entristecer quando você pensar na morte. Ou quando você ver ou passar por a morte de alguém que é próximo seu. Você vai se entristecer se você for ignorante. Está dando para pegar aí? Você vai ficar entristecido, triste, mas triste. E tem pessoas que ficam excessivamente tristes. Paulo está dizendo assim, o problema é a ignorância. Se você não for ignorante, você não vai se entristecer. Porque você sabe o que aconteceu. Sabe o que vai acontecer. Olha que coisa linda. Olha aqui, que boa notícia. Porque eu já disse e repito, não há nada mais que possa entristecer alguém do que saber que alguém vai morrer. Próximo de mim, está perto da morte ou que morreu. Isso pode entristecer uma família, uma igreja, a comunidade inteira, em saber, receber diagnósticos pesados, terminais, essas coisas. Né? Notícias desagradáveis, então isso pode entristecer, mas Paulo está dizendo que se você não for ignorante, você não vai se entristecer. Ou seja, a notícia é boa, o segredo é bom. Vamos descobrir? Para não vos entristecer, é claro, se você não é ignorante, você não vai se entristecer, porque existe uma promessa, existe um futuro para quem morre em Cristo, existe um futuro para quem morre sem Cristo. Veja só, e ele diz assim, como os demais que não têm esperança, pegou? Ignorância é tratado, entristecimento e esperança, apenas no versículo 13. Ele diz assim, como os demais que não têm esperança. Paulo está afirmando que tem pessoas que não têm esperança. E ele vai dizer para a gente quem é que não tem esperança. Por que não tem esperança? Agora eu quero trazer à sua memória textos das Escrituras que mostra que nós temos uma esperança e por que nós temos uma esperança. Eu quero que você perceba que há dois grupos aqui. Não tem como você negar, né? Tem dois grupos aqui. Você não vai se entristecer como os demais que não têm. Então, tem quem tem e tem quem não tem esperança. Eu quero saber o que faz a diferença, o que leva pessoas a ter esperança e o que leva as pessoas a não ter esperança. Vamos abrir, por exemplo, a Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vamos ao 1, versículo 1.
Romanos 5, versículo 1. Vamos ver de onde vem essa esperança. Por que tem esperança? Quem tem esperança? Como ter esperança? Porque se tem esperança e não tem ignorância, não tem entristecimento, né? Tristeza. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso, ou igualmente acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Preste atenção. Na qual estamos firmes. Em que você está firme? Na graça de Deus. Em que você está firme? Na justificação pela fé. Se você está justificado pela fé em Jesus Cristo, você está firme a esta graça. Agora preste atenção. Na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança que Paulo está falando no versículo 13, irmãos, é a esperança da volta de Jesus Cristo. É a esperança que nós temos em Cristo. Entendeu? Nós temos uma esperança, lembre? Paulo diz assim, para não se entristecer como os demais que não têm esperança. Eu pergunto para você, como é que você adquire essa esperança? Que alguns não têm. Eu quero que você se dedique a entender. Paulo diz, para não se entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu trouxe você a um texto para mostrar para você como se tem a esperança que Paulo está dizendo. A esperança, irmão, só tem para quem pela fé é justificado. Pela fé em Jesus. Eu pergunto, alguém tem fé em Jesus? Você tem esperança. Porque só tem fé, só tem esperança quem tem fé em Jesus. Somente. A esperança que Paulo está falando, gente, é pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, vamos lá, a ignorância está saindo, a esperança está ficando clara, a ignorância perdeu força, ou seja, a alegria está chegando. Olha aqui para mim. Se a ignorância é a falta de conhecimento, é a falta do saber, e a esperança é essa que o homem só tem em Cristo Jesus, e você viu na Bíblia, se você crê nisso, o que acontece? Não tem como ter tristeza. Mesmo que você tenha chegado com um diagnóstico ruim, mesmo que você tenha chegado com notícias ruins, mesmo que você tenha chegado com dores físicas, emocionais, que preocupava, que poderia fazer você pensar que você ia morrer e o que será de mim. Se você está compreendendo a mensagem, eu sei o que está acontecendo. A tristeza está perdendo força e a alegria está nascendo. É isso. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está respondendo, irmãos, uma dúvida dos Tessalonicenses. Espera aí, o pessoal está morrendo, e quem morre, como é que funciona? Paulo disse assim, não seja ignorante. Não se entristeça como os demais, que não tem esperança. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo, compreendendo que você, pela fé em Jesus, tem esperança. Se tem esperança, não tem ignorância. Se tem esperança, não tem tristeza. Versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha só. Ora, a esperança que você tem, e nem todos têm, não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa esperança que Paulo está falando, irmãos, ela não confunde. Não tem confusão. Não tem dúvida. Gente. Senhor. Você acredita na esperança que você tem?
Fé é a certeza do que se espera. Fé é a certeza do que se espera. A esperança não confunde. Versículo 14, você vai ver Paulo afirmando. Estou levando você a outras passagens para fortalecer, mas Paulo diz no versículo 14 de Tessalonicenses, capítulo 4. Pois, se cremos, olha como está aqui o negócio. No original do grego que foi escrito isso aqui, está escrito assim, já que cremos, está escrito desse jeito, já que cremos, deixa eu perguntar para você, você acredita que você crê? Paulo diz assim, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, qual é a condição da esperança? Qual é a solução para os que morrem? Já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, alguém crê aqui? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eita, gente! Deus trará em Cristo Jesus, ele vai falar da segunda vinda de Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo vier, ele vai trazer os que estão mortos, dormindo. Paulo está dizendo, olha, igreja, não se preocupe com os que estão dormindo, não se preocupe com os que morreram, porque se creu, Deus vai trazer de volta. A resposta é essa. Deus vai trazer de volta. Alguém quer morrer sem Cristo aqui? Mas morrendo em Cristo, você será ressuscitado. É isso que ele está dizendo, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo está dizendo assim, não, os vivos em Cristo não vai preceder, não vai na frente, não tem vantagem. Olha que coisa linda. Os mortos, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro e depois, olha o que ele está dizendo, e depois, eles e nós subiremos juntos. Você sabe o que Paulo está dizendo, gente? Antes de arrebatar os vivos em Cristo, Deus vai ressuscitar dos mortos, os mortos em Cristo. Quando estiverem todos os dois aqui, então eles sobem juntos. Entendeu? Vai ficar mais claro, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os que estavam mortos, os que estavam dormindo. Por quê? Porque eles serão trazidos da morte primeiro, unidos aos vivos em Cristo, e assim subiremos juntos. Paulo está explicando, gente. Fico pensando, o irmão que está lendo a carta lá em Tessalonicenses, que perdeu um ente querido, um irmão, o marido, a esposa, que está preocupado, né, na situação, e ouvindo a explicação, ela vai voltar dos mortos, vai voltar dos mortos. Jesus não vai deixar nenhum para trás, mesmo que ele tenha morrido. Se morreu em Cristo, está seguro. Mesmo que ele morra,
Você está aqui ou não? Como é bom estar em Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Você lembra? Nós que cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Nós que cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Você crê que Cristo morreu e ressuscitou? Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Já? Não. Você está juntando com um louvor. Paulo está dizendo assim, se Cristo não ressuscitou, você permanece no pecado. Quem morreu está perdido. Está vendo o que Paulo está dizendo? Vamos voltar? Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, porque havia um questionamento, sempre houve, Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo, se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Gente, o segredo para ser um cristão autêntico, verdadeiro, tá? Verdadeiro, é necessário que você creia que ele ressuscitou, tá? Se você não crê que Jesus ressuscitou, você não é crente. Não é crente. Para ser crente, precisa acreditar que Jesus ressuscitou. Você sabia disso? Aí Paulo está dizendo assim, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, não tem fé. Não existe fé se ele não ressuscitou. E ainda permaneceis nos vossos pecados, claro. Porque a ressurreição de Jesus é a garantia, é a certeza de que Cristo perdoou você. Romanos 5 ou 4, versículo 25. Se você for bom de Bíblia, de endereço, pode abrir ou então pode acompanhar aqui. Olha o que diz o versículo 25 de Romanos capítulo 4. A gente volta para Coríntios para falar mais do assunto, mas veja só. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Olha a continuação. E ressuscitou. Ele foi entregue por causa do seu pecado. Jesus morreu por causa do seu pecado. Por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou por causa da sua justiça, ou da nossa justificação. Entendeu? Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Você foi justificado. Jesus ressuscitou. Versículo 18 de 1 Coríntios, capítulo 15, e ainda mais. Vou dizer para você, se ele não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, já era. Perecerão, não vão voltar. Se ele não ressuscitou. Nós estamos dizendo a você que os mortos em Cristo, está tudo bem com eles. É o que Paulo está dizendo. Por que está tudo bem com ele? Porque Jesus ressuscitou. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a mensagem é explicar para você que os mortos em Cristo estão seguros. Tá? A instrução hoje é essa. Garantir para você que quem morre em Cristo está seguro. Você só não pode morrer sem Cristo. Aí eu não garanto, o negócio é pegar para você. Mas se você morrer em Cristo, você está seguro. Olha só, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Jesus voltou da morte? Sim. Você vai voltar da morte? Sim, ele foi o primeiro. E aí? Consegue se alegrar com a mensagem? Você precisa de um animador de auditório? Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus pela ressurreição dos mortos. O morto em Cristo será ressuscitado. E os vivos? Como será? O morto em Cristo será ressuscitado. E os vivos? Versículo 51 do capítulo 15. O que diz? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que é que ele está dizendo? Nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Sabe o que o que a Bíblia está nos dizendo? É que quem morreu será ressuscitado para poder ser arrebatado. Quem não morreu será transformado. O que é isso, pastor? Que transformação é essa? É um corpo que vai para o céu. É um corpo glorificado, igualzinho de Jesus. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a mensagem é a mesma. Soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O assunto é esse. Eu morro, sou enterrado. Um ano depois, Jesus volta. Eu sou ressuscitado. Cristiano está viva, está me esperando. Ela me espera, ela não pode subir sem que eu seja ressuscitado. Jesus volta nas nuvens, chama Cleciano. Como chamou Lázaro? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito chamou Lázaro. Cleciano, não quero saber se você queimou, aonde você enterrou, aonde você jogou no mar, você vai voltar. E o corpo que vem não é mais esse. É um corpo melhor. É chamado de corpo incorruptível. Quem está morto vem incorruptível. Cristiano, transformado. Os dois chegou, tá junto? Bora. Para glória. Louvado seja Deus. Está entendendo, gente? É isso. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Os vivos. Versículo 53, ele vai explicar por que isso tem que ser assim. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tudo irá se consumar de fato. O último inimigo a ser tragado é a morte. Qual foi a pergunta que os tessalonicenses fizeram para Paulo? Meus parentes aqui estão morrendo. Explica como é que vai ser isso, Paulo? Pois não.
Não seja ignorante acerca disso, para que você não seja triste como os demais, que não têm esperança. Então preste atenção, você não pode ser nem deve ser ignorante, para que você não fique entristecido acerca da morte. Ela não bate? De vez em quando ela não bate na nossa porta? Quando ela bate, se você não conhece o assunto, frio da barriga, tristeza, mas se você souber e se você entender, a tristeza vai perder força. Por quê? Porque você tem esperança. Qual é a sua esperança agora? Agora vamos lá, para mim saber se você compreendeu. Qual é a sua esperança? Jesus Cristo ressuscitou. Sua esperança não são suas obras. Sua esperança, irmãos, não é o que você é capaz de fazer, não é o sacrifício que você faz. A sua esperança, entenda isso em nome de Jesus, a sua esperança é Jesus ressuscitou. Lembrei de Francivalda, fez uma música que tinha esse tema, Jesus ressuscitou. A gente cantava aqui, o refrão era esse, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu li um autor, que eu não quero citar o nome, eu achei interessante a analogia dele. Você tem um carro, e o que garante que o carro é seu é o recibo do carro. Essa semana subiu um recibo nosso de um carro, e eu estava explicando para a Mariana, disse, Mariana, se você sem recibo, você não garante que o carro é seu. Quem garante que o carro é seu é se você tem o recibo do carro. A esperança, a vida eterna e o céu tem um recibo. Entendeu? Ele dizia, olha, o recibo da sua vida eterna, da garantia que você está salvo e vai para o céu, a garantia se chama a ressurreição de Jesus. 2000 anos se tenta provar de que Jesus não ressuscitou. Quero ver. A ressurreição de Jesus, para nós, é a garantia de que estamos perdoados e de que vamos para o céu incorruptível, com corpo imortal. Você está aqui ou não? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, diz assim, olha só, eu estou com 3 versões aqui na minha frente. Essa versão aí é qual, filho? RA, então tá. Versículo 14 do capítulo 4 de 2 Coríntios, olha só o que diz. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos... Você está lendo comigo? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Há uma ressurreição, gente. Então, seja consolado. Você percebeu que a mensagem de hoje é um consolo? Veja o que diz lá. Vamos voltar para o texto base. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E veja o versículo 18. 17, por favor. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Louvado seja Deus. Juntamente com eles quem? Os mortos. Vivos e mortos em Cristo. O segredo é, vivo ou morto, é estar em Cristo. E outra coisa, né? Deus é tão bom que, não se preocupe não, que os vivos não vão preceder os mortos. Eu vou primeiro ressuscitar os mortos, para depois arrebatar os dois. Senhor do tempo, ele sabia que depois que pregasse essa verdade, muitos iriam morrer. Quantos dos nossos irmãos em Cristo não morreram? Quantos? Mas eles estão seguros. Estão guardados, aguardando a hora da ressurreição.
entre nuvens para o encontro do Senhor nos aires, e assim, não esqueça isso, e assim estaremos para sempre, forever, para sempre, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E veja, o tema da mensagem de Paulo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Espero que você tenha sido consolado. Consolado. Quais são as palavras que Paulo enviou como consolo? Quais são? Não se preocupe com a morte. Não fique preocupado, não, com quem já morreu ou com quem ainda vai morrer. Esse assunto aí é o seguinte, ó, fazendo as últimas aplicações para encerrar, é que Paulo diz: primeiro, gente, vamos pontuar as aplicações. Primeiro, ó, não seja ignorante. Você precisa ouvir novamente, ler, meditar, compreender isso nas Escrituras, enxergar ela em toda a Bíblia. O quê? Não ser ignorante acerca dos que dormem. Porque senão você vai dizer: o crente morre igual o descrente, e ninguém se sabe o que acontece daqui para frente. Está totalmente enganado. Vá comigo, irmãos. Eu quero que você vá em um texto aqui, Apocalipse, capítulo 19. Versículo 20. É bom a gente lembrar de Apocalipse, porque mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago e de fogo que arde com enxofre. A gente falou pouco, mas é importante, porque quando a gente pensa assim, né, o crente morre, o descrente morre e desaparece todos os dois. Só que não esqueça, gente, que os demais que não têm esperança vai parar desse lago aqui, gente. Seja antes ou depois da vinda de Jesus Cristo, o futuro dele é esse aqui. Por não crer, tem um povo que não tem esperança. Nós temos esperança. Essa esperança não confunde. Essa esperança nos faz perseverar. Nós perseveramos no Senhor. Nós não retrocedemos, nós não desistimos. Diante das perseguição, das dificuldades, nós avançamos. Por quê? Porque nós temos esperança. Vamos voltando às aplicações, não ser ignorantes acerca desse assunto. Por quê? Para não se entristecer, porque nós não somos os demais. Para não sermos como os demais. Esse demais significa que tem quem não tem esperança. Tem quem não crê nisso que você está ouvindo. Tem quem não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo morreu. Entende? Esse grupo de pessoas, esses demais, eles não creem. Eles não têm esperança. Eles serão punidos, castigados por causa disso. Então a mensagem é: creia. Receba a esperança que Deus nos dá em Cristo Jesus, porque ela é pela fé. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
Se eu estou em Cristo Jesus, não tem condenação. Se eu não estou em Cristo Jesus, tem condenação. Permanece sobre ele a ira de Deus. João, capítulo 3, versículo 36, diz isso aí, por favor, põe aí na tela. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Onde encaixa esse versículo no nosso texto? Os demais. Os demais. Vamos lá? Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, é? Não. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm. Os demais não têm? Os demais não têm? Por que eles não têm esperança? Por quê? Versículo 14. Olha por que não tem. Pois se cremos, ou seja, não tem esperança porque não crê. O que João 3,36 diz? Volta lá, Cristo. João 6,33. João 3,36. Ou por isso que quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Louvado seja o Senhor. Que maravilha. Como é bom ouvir essas verdades. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos concedeu a graça de crer. Você crê. Você crê. Crê em quê? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Ele morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Você tem esperança. Você será ressuscitado. Você tem vida eterna. Vamos servir a ceia com muita alegria. Ô, Magui, por gentileza, traga a Lara. Eu quero servir a ceia após a apresentação da Lara Manoeli, filha do Madison Luxemberg, com a Amanda. Que Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a apresentação e ao mesmo tempo servir a ceia. A ceia do Senhor nos faz lembrar exatamente a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Coloca aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, olha o que diz aí. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes, que beberdes, e em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que maravilha, louvado seja Deus. Em Romanos, capítulo 10,
Pode subir aqui, gente. Irmãos amados, seguindo aí o culto, nós queremos apresentar para vocês e para o Senhor. Primeiro, vamos começar pela família, né? O Madison, que é conhecido por Berguinho, está com a gente há 3 anos, com muita assiduidade, tem demonstrado amor ao Senhor e à palavra. Ele foi orientado a descer as águas, participar do batismo nas águas e também fazer diante da igreja aquilo que Deus colocou no seu coração, que é a confissão pública. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 8, observa aí, senhor Márcio, pode olhar aí, ó. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Versículo 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, preste atenção como está associada a mensagem que você ouviu, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meu amigo, você crê com o seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos? Sim? Coisa linda, né, gente? Nós vamos fazer a oração, tá? Em seguida nós temos mais boas notícias, que é apresentar a criança, tá, gente? Lara é filha desse casal, que Deus tem, inclusive, trazido ao nosso meio e a gente recebe com alegria, né? Uma coisa, gente, é você ser visitante de uma igreja. Outra coisa é você ser membro da igreja, tá? Essa é a diferença. Você ser visitante de uma igreja e você ser membro da igreja. Eu queria apresentar esse casal de novos membros da Igreja Vida Cristã, tá? Oficialmente, né? Meu amado, faça uma oração comigo. Diga assim, Senhor, eu confesso com a boca e creio com o meu coração que Deus ressuscitou dos mortos a Jesus, meu Senhor e Salvador, para minha justiça. Diga, Senhor, obrigado por agora não ter mais nenhuma condenação para mim que estou em Cristo. No nome de Jesus. Amém, gente? Você fica feliz? Parabéns, querido. Bem-vindo, viu, amado? Deus abençoe. Louvado seja Deus, que Deus maravilhoso, que Deus bom. Jesus disse em Mateus 10, 32, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o nego diante do Pai. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confesso diante do Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, que alegria. Bom, gente, como eu disse a vocês, eu venho acompanhando esse irmão há 3 anos e eu queria agora apresentar, orar e apresentar essa criança. Para isso eu quero ler alguns versículos, tá bom? Que diz a Bíblia, para orientar os pais. Orientar os pais. Diz a Bíblia, senhor Madison e Amanda, Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia diz, irmãos, para que a gente ensine os nossos filhos. Então eu quero também orientar os pais publicamente na igreja, que eles tenham a responsabilidade de ensinar a criança o caminho que eles devem andar, para que quando ele for grande não se desvie dele. A Bíblia diz isso, e não diz isso em poucos lugares. Eu quero ler outros provérbios para respaldar
chamar a atenção dos pais para levar isso a sério, né? Versículo 20 de Provérbios, capítulo 6, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Orientação dos pais aos filhos. Guarda o mandamento e não deixe a instrução da tua mãe. Pai falando a filho. Ata-os, eu estava vindo com o irmão Delcílio e ele dizendo: olha, meu filho foi a um aniversário, mas eu fiquei indignado, hoje é o dia do Senhor, eu disse a ele que não fosse aniversário dia de domingo. Isso é acompanhar os filhos. Isso é ensinar os filhos. Você deixar seu filho ir para o aniversário na hora do culto, irmão, não funciona. Domingo é do Senhor. Está certíssimo, corretíssimo. Não dá para trocar festa e tirar as crianças da igreja, nem você, adulto, sair da igreja por causa de festa. O domingo é o dia do Senhor. Tá? Ata-os, olha o que a Bíblia diz. Responsabilidade dos pais, gente. Isso serve para a gente. É para o Berguinho aqui, mas serve para a gente. O que a Bíblia diz? Ensine o seu filho. O que está dizendo aqui? Filho, preste atenção no mandamento do papai e na instrução da mamãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando você soltar os seus filhos para a escola, o ensinamento que você deu, a instrução que você deu, vai guiá-los. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Olha que coisa linda. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então fala comigo aí, papai e mamãe, os dois juntos. Diga assim comigo: eu me comprometo a ensinar o caminho que a minha filha deve andar. Diga, esses caminhos é a palavra que é lâmpada e luz para os seus caminhos. Diga, Senhor, eu te peço ajuda para que o Senhor me ajude a ensiná-la e cooperar com a aprendizagem da sua palavra no nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar pela bebê? Lara? Tudo bom, Lara? Bebê! Vem cá, chega. Vem. Larinha. Chega, bebê. Papai tá aí? Papai? Levar as crianças para Jesus. Não, aquela tá firme. Levar as crianças para Jesus e tentar impedir que chegasse até ele com as crianças. Os pais queriam que ele abençoasse. A Bíblia diz que ele ficou indignado porque tentaram impedir. Pegou e colocou nos braços e orou por elas. Vamos orar, gente? Senhor Deus e Pai, apresentamos ao Senhor a vida da Lara e agradecemos porque o Senhor trouxe ela, Senhor, para estar alegrando os nossos dias. Colocamos diante do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja protegendo, guardando do mal. No nome de Jesus, a faça crescer do nosso meio. Seja, Senhor, a próxima geração dessa igreja local. E nós temos a agradecer ao Senhor. É um presente aos pais e à igreja. Nós oramos no nome de Jesus, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja trazendo toda a bênção sobre ela, a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, para a glória de Deus. Amém, gente? Deus seja louvado. Pode sentar, gente. Obrigado, viu? Que Deus maravilhoso, gente. Vamos lá, servir a ceia? Se você está aqui hoje e nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida e sentiu no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, Deus falou com você, irmãos, e você quer
Que a gente ore por você, a gente ora. Você pode em seguida se alegrar com o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos ceiar, receber a ceia, esperar uns pelos outros. Louvado seja Deus. Vamos aguardar. Oh, aleluia. Quem já recebeu, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, vamos orar, esperar os irmãos, toda a igreja receber, estarmos participando com alegria desse momento precioso. Oh, aleluia, Senhor. Nós te damos graças, que alegria participar da ceia do Senhor. Que alegria, Pai, te adorar, apresentar ao Senhor, Pai, nossa vida. Como é bom, Pai, lembrar da sua morte, da sua ressurreição. O Senhor venceu a morte, o Senhor nos deu vida eterna. Em Ti nós estamos seguros, guardados. Como é bom, Senhor, confiar, acreditar em Ti como nosso Senhor, Salvador, poderoso, único. Jesus, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa vida. Bendizemos a Ti, Senhor. Adoramos ao Senhor. Tu és magnífico, Jesus. Glorioso, majestoso Deus. Glória e honra. Aleluia. Rendemos graças a Ti, Pai. Bendizemos o Teu nome, Tu és bendito. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja operando eficazmente pelo Espírito Santo, curando hoje de noite, Senhor, restaurando a saúde dessa igreja, saúde física, saúde emocional, renova, transforma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortalece o Seu povo. Graças, Pai, eu te dou em nome de Jesus Cristo, por Sua presença, pelo Seu agir, pela suficiência da Sua palavra. Tu és a nossa alegria, a fonte de tudo que nós necessitamos. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará, Senhor. Nada, supra. Toca, Senhor, onde precisa ser tocado, ensina, conforta, consola o Seu povo. No nome precioso de Jesus Cristo. Tu és o nosso Senhor e Salvador, aquele que alimenta e cuida da Sua igreja. Diz a Sua palavra, Pai. O Senhor não negou o Seu próprio Filho, porventura não nos dará com Ele juntamente todas as coisas. O Senhor nos preenche, o Senhor nos supre. Tu és o nosso Deus suficiente que cuida e que fortalece a Sua igreja, Senhor. Cada irmão e irmã, jovem, adulto, idoso, sendo suprido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todos juntos, vamos comer do pão agora. Se alegre. Oh, aleluia. Suco de uva que representa o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Lembre-se disso, purifica de todo o pecado.
Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus pelo perdão dos seus pecados agora, no sangue de Cristo, e participe agora juntos, no nome de Jesus Cristo. Pode tomar a igreja. Nada além do sangue. O sangue é suficiente. Ele purificou você e a mim dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Pode assentar-se, igreja amada, igreja do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus abençoe.